Muito bem, então voltamos hoje para dar continuidade no nosso capítulo 11. Só para a gente recordar o que a gente viu aqui esses dias. Então a gente começou a estudar agora o rolamento, não é isso? Então nas duas últimas aulas a gente enfatizou algumas propriedades do rolamento. Então a gente mostrou que o rolamento é uma combinação de uma translação e uma rotação. A gente enfatizou isso aqui, precisa estar bem claro, que dado um rolamento suave, onde não há deslize, onde não há derrapagem, a velocidade do centro de massa é exatamente igual a ômega-r, onde ômega-r é a frequência angular da roda. E aí, então mostramos algumas propriedades, né, visto que é a soma de um movimento de rotação mais de translação. Então você tem esse aqui como o arranjo das velocidades, e enfatizamos que ele poderia também ser descrito como uma rotação pura em torno de um eixo aqui, onde o eixo é um eixo entre o contato da roda e o solo. Então a dinâmica, as velocidades de cada elemento de massa pode ser calculada fazendo essa análise aqui de um movimento em torno desse eixo aqui. Aí na semana passada a gente ainda falou sobre a energia cinética de rolamento. Ontem a gente fez alguns detalhes sobre isso, falando sobre a roda, mostrando então que no rolamento parte da energia cinética ela está associada a um movimento de rotação e parte do movimento está associado ao movimento de translação, né? Então a equação 11.5, 1 meio de mv ao quadrado, onde v aqui é a velocidade do centro de massa, é a energia associada à translação, e aqui é a energia associada à rotação. Então a energia agora cinética abre em dois termos. Na aula passada a gente ficou um bom tempo falando sobre as forças do rolamento, e aqui na realidade quando a gente foi resolver o teste 2 ontem, a gente resolveu errado. Eu vou explicar o que está por trás aqui. Isso me deixou encucado ontem, aí eu fui atrás para ver o que eu tinha, porque não estava convencido da minha explicação. E o que me atentou muito, o que me fez repensar esse teste 2, e aí prestem atenção agora, que essa é uma informação importante, é porque essa força de atrito aqui, que envolve um movimento de rolamento puro, né, um rolamento suave, onde não tem derrapagem e não tem atrito, não tem derrapagem e não tem deslizamento, essa força ela não realiza trabalho, é uma força de atrito estático, né? Então é como se eu colocar um bloco. Lembra como é que era no passado, em Física 1? Ó. Em Física 1, quando a gente estudava, a gente tinha aqui o nosso solo e tinha aqui um bloco. E aí você vinha aqui e empurrava esse cara aqui com uma certa força F. E aí tinha um certo atrito aqui, de tal maneira que você tinha até o objeto entrar em movimento, até ele entrar, então, enquanto ele não entrava em movimento, isso significava que a sua força de atrito ela era exatamente igual à sua força F. Então, se o F era pequenininho, 1 newton, e o objeto não estava se movimentando, como o centro de massa está estático, a força resultante tem que ser igual a zero, então a força de atrito estático era igual a 1 newton. Se mesmo quando você aplicasse 2 newton o objeto não se movesse, então automaticamente a sua força de atrito ela aumentou para 2 newton. E isso ia, né, até o máximo, né, você tem uma altura máxima, que é quando é uma força máxima, que é quando o atrito dá conta ainda de reter o movimento, que é o que a gente chama de força
de atrito estático máximo, que está relacionado com o coeficiente de atrito, né, que depende do material, etc., vezes o módulo da força normal. Essa força de atrito aqui, que é uma força de atrito estática, visto que o objeto não está em movimento, ela não realiza trabalho. Essa força de atrito aqui, ó, aqui, exatamente na figura aqui, ó, ela é idêntica a esse tipo de força aqui, que é uma força de atrito estático. Então, apesar da esfera estar se movimentando ali, do objeto estar rolando, essa força aqui é uma força estacionária, ela está sempre aqui nesse ponto aqui, e ela só está em um ponto de contato. Então, ela simplesmente é como se fosse uma força de atrito estático, como se fosse estacionária. Então, ela não realiza trabalho, assim como essa força aqui não realiza trabalho. Aqui, naturalmente, eu estou sempre estudando o caso onde ele não está movimentando, sem movimento. Se a força passar desse máximo aqui, aí ele começa a se locomover, e aí sim, cada uma das forças realiza trabalho. A força de atrito cinético realiza trabalho, e a própria força também realiza um trabalho. A força de atrito cinético é um trabalho negativo, né? Porque é um trabalho que é uma força que aponta contrária ao deslocamento. Então, enquanto uma força está para cá, a outra, o deslocamento está para cá, a de atrito cinético. E a força F aqui, que está na direção do deslocamento, é uma força cujo trabalho é positivo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque ontem eu resolvi esse teste 2 aqui e eu caí numa falácia, num erro, estava errado. Então o que eu falei aqui para vocês ontem? Então, ó, tinha o disco A e o disco B. Eles eram iguais e rolam num piso com a mesma velocidade. O disco A sobe uma rampa e atinge uma altura h. O disco B sobe uma outra rampa igual à primeira, mas sem atrito. A altura máxima atingida pelo disco B é maior, menor ou igual? Então, ontem eu falei que o disco B atingia uma altura menor, porque eu caí no erro de achar que o atrito que existia ali no disco B ia fazer com que parte da energia fosse dissipada. Só que esse atrito ele não realiza trabalho. Ele não realiza trabalho. Então não tem energia dissipada em nenhum momento. A energia não tem dissipação de energia no caso do rolamento suave. Você não tem, esse atrito ele não faz com que a energia seja dissipada, porque ele não realiza trabalho. É uma força de atrito estático. Então, no rolamento suave, o atrito, né, que é um atrito estático, ele não é uma fonte de perda de energia. Aí você fala, mas quando eu ponho a bola para rodar, ela para. É verdade, ela para, mas veja que você tem som, por exemplo, ela produz som. Para produzir som, está tendo um gasto de energia. Então, a energia, não estou dizendo que a energia não se dissipe no caso real. No caso real tem dissipação de energia. Mas no caso ideal, se você colocar uma bola para rolar com velocidade constante, ela vai continuar com velocidade constante ad eterno. Ad eterno. Para sempre, né? Por quê? Porque a força de atrito não é uma força dissipativa, ela não realiza trabalho. Então, ela continua se movimentando da mesma maneira que um bloco, por exemplo, que estiver deslizando num piso sem atrito. Então, tanto o rolamento quanto um bloco deslizando numa superfície sem atrito, ou um rolamento suave, eles não têm dissipação de energia. Então, o que acontece nesse item B aqui, ó, nesse teste 2? Você tem a rampa aqui, ó, e você tem dois casos.
os dois casos aqui, na base, você tem uma energia cinética, que é 1/2 de I ômega ao quadrado, mais 1/2 de m velocidade do centro de massa ao quadrado. Isso na base. Lá na base. Aí o que acontece? Você tem a esfera A subindo. Na esfera A, toda a energia cinética, esse termo e esse termo, ele vira energia potencial. No item B, como ela não para de rolar, porque como ela não tem atrito ali, ela continua... A bola B, ela sobe aqui, ó. Só que a todo momento, a velocidade aqui, angular, ainda existe, porque ela simplesmente não está trocando ali essa energia de rotação para virar energia potencial. A energia de rotação ainda está armazenada, ela nunca vai perder. A bola B, esse termo aqui, ó, vai estar sempre nela, porque a velocidade angular dela continua constante, porque não tem uma desaceleração ou uma aceleração. Então, no item B, na bola B, que não tem atrito, só essa fração aqui da energia cinética vira energia potencial. Essa energia aqui que estava acumulada nela, continua nela, porque ela vai continuar rodando em falso agora, né? Em falso. Então veja que agora, pelo fato de ela estar rodando em falso, não for um movimento de rolamento suave, para a bola B, né? Para a bola B, a velocidade do centro de massa de B é diferente de ômega R. Porque ela continua com ômega rodando. Só que a velocidade do centro de massa começa a diminuir. Porque agora está tendo deslizamento. Então isso agora não é mais verdade. A velocidade do centro de massa é igual a ômega R quando não tem deslizamento. Né? Quando ela está rolando suavemente. Quando ela desliza ou ela derrapa, aí já não vale mais. Então, como a bola B armazena essa energia ainda de rotação, ela não transforma essa quantidade de energia cinética em energia potencial. Então, a altura da bola B aqui vai ser menor do que a da bola A. Imagina, se ela tivesse 100 joules ali, 80 no movimento do centro de massa e 20 no movimento de rotação. Então vamos dizer ó, que dos 100 joules, isso aqui é uma hipótese, né? Vamos dizer que dos 100 joules que eu tinha aqui, 20 estava aqui e 80 estava aqui. Para a bola A, os 100 joules viraram energia potencial. Para a bola B, somente os 80 joules viraram energia potencial, porque ela continua rodando ainda. Ela não para de rodar por conta que não tem atrito, né? Então ela continua rodando, vai ficar rodando eternamente. Ela sobe rodando, continua rodando, aí ela começa a descer rodando do mesmo jeito, porque não tem um atrito, né, para transformar essa energia cinética em potencial. Tá claro? Então isso precisa deixar claro ontem. O que eu quero enfatizar aqui é que essa força de atrito estático que está presente no movimento do rolamento, ela não realiza trabalho. Então não é uma força dissipativa, como eu dei a entender ontem ali, quando eu resolvi esse item B. Vamos lá então. Alguma pergunta mais? Não. (11.6)
Ontem a gente fez a 11.5, né? Deixa eu mostrar aqui de novo aqui. Então 11, a gente foi aqui na parte do rolamento, 11.4, falamos do ioiô, 11.5, e hoje então a gente começa com essa revisão do torque aqui, que é a 11.6. Então vamos lá, 11.6, revisão do torque. Bom, a nossa ideia aqui nessa sessão é ampliar aquela definição do torque a fim de a gente começar a aplicá-lo agora a uma partícula que se move numa trajetória qualquer. Então, até agora há pouco, a gente estava associando ao torque somente a um movimento de rotação, a um movimento circular. Agora, a gente amplia essa noção para definir o torque em relação a um ponto fixo qualquer, e não necessariamente um eixo. Então, não precisa ser um eixo de rotação. Basta um corpo em movimento, um ponto fixo no espaço, que eu consigo, na teoria, né, definir ali um torque associado a esse ponto fixo. Então, o torque agora ele vai ser apresentado como um vetor, como já deveria, mas até então a gente ainda mantinha trabalhando sempre com o módulo. Agora a gente apresenta ele como um vetor, e esse vetor ele pode ter, na realidade, qualquer orientação. Então, a ideia é o seguinte, para a gente expandir isso para um movimento de translação qualquer. Quero ampliar o conceito de torque para um movimento de translação qualquer. Suponha aqui o nosso sistema de coordenadas. Tá certo? E eu tenho aqui uma partícula que está aqui se movimentando aqui, com uma certa força F. Então está sendo acelerada nessa direção. Então tem uma partícula A que está aí no plano XY. Então essa partícula está no plano XY. E uma única força então age sobre essa partícula aí, tendo aqui uma certa posição R no espaço. Então, dado a minha origem, aqui é o meu sistema de coordenadas, eu tenho aí a minha posição da minha partícula A dado por esse vetor R. Então, existe um ângulo aqui entre o meu R e o meu A e o meu F. Está aqui esse ângulo θ aqui. E a minha definição do torque, então, note que essa partícula não está rodando aqui não, ela está simplesmente passando aqui, está indo embora aqui, vai embora. Então ela está seguindo essa trajetória aqui, Tá certo? E está indo embora. Ainda assim, eu consigo definir uma grandeza, né, que é o torque, que é dado, então, pelo produto vetorial de R vetor F. Então, veja que, apesar de não ter um movimento de rotação, o que vai acontecendo com esse vetor R aqui, à medida que a partícula vai se deslocando? Então, a partícula está aqui, aí passou um tempo, essa partícula veio parar aqui. Então, você vê que o meu R aqui, ele tem um movimento aqui, que vai, né, no sentido anti-horário ali se movimentando, Tá vendo? Nesse caso aí. Se a partícula continua a se movimentar e vem parar aqui em cima, aqui, então, meu R agora, Então, apesar de não ser um movimento circular, você vê que tem
um movimento aqui de rotação do vetor R em torno do meu ponto aqui, ó. É esse movimento aí de rotação do R, que não é agora um movimento que vai fazer o R rodar em volta do eixo aqui, porque ela não é um movimento circular, mas de qualquer maneira, você vê que ele está se deslocando aqui. Ele vai lá para o final, então você vai vendo que vai vendo um movimento desse raio aí. Então, se esse R ele se desloca no sentido anti-horário, então a gente tem um torque positivo. Vale enfatizar novamente. Vou pôr aqui até o desloca entre aspas. O torque é positivo. E se for no sentido horário, né? O torque é um torque negativo. O torque dado o produto vetorial, né? Ele é perpendicular ao R e perpendicular ao F. Então, pelo produto vetorial, isso é sempre verdadeiro. O torque sempre vai ser perpendicular a R e o torque sempre vai ser perpendicular ao F. O vetor resultante de um produto vetorial é um vetor perpendicular a ele. Então, o meu torque está aqui, ó. Visto que esses caras, o F está no plano XY, o R está no plano XY, então eu tenho um plano aqui XY, necessariamente o meu torque ele é perpendicular ao plano XY, então ele está na direção Z. Se ele é positivo, né, visto que o R está no sentido anti-horário, né, então ele aponta na direção mais Z. Se tivesse no sentido horário, ou seja, se essa força fosse para cá e o meu R estivesse rodando nesse sentido aqui, aí o meu torque seria na direção menos Z. Esse resultado você pode obter diretamente da regra da mão direita, tá certo? Isso aí é a mesma coisa da regra da mão direita. Mas se basta também fazer essa análise aí. Você olha qual é o vetor R, qual é o vetor F, se atenta que o torque é perpendicular ao R e ao F, dado o produto vetorial, né? Então, o produto vetorial resulta um vetor perpendicular aos dois. E ele é positivo ou negativo, dependendo se o R está no sentido horário ou no sentido anti-horário. O produto vetorial é basicamente aquela tesoura, tá certo? Ó, se o R e F forem paralelos, o produto tensorial é zero. A partir do momento que você vai abrindo a tesoura aqui, ó, vai abrindo a tesoura, ou seja, o R e o F vão começando a aumentar o ângulo entre eles, começa a aparecer um vetor aqui perpendicular aos dois, que é máximo quando o ângulo entre eles for 90 graus. Quando o R e o F tiver um ângulo de 90 graus, o torque é máximo. Aí, se continuar abrindo, né, ele começa a diminuir, vira 180 graus é zero, depois continua, aí vai no sentido contrário agora. Então, você vai abrindo a tesoura, faz crescer, fecha a tesoura, faz diminuir esse vetor. E é um vetor sempre perpendicular aos dois. Então, estender essa noção de torque é relevante, a gente consegue estudar a dinâmica, mesmo de objetos de translação, né, translacionando através do torque e através de uma grandeza que a gente já vai introduzir já, que é chamado de momento angular. O que faz, então, é todo sentido a gente estender essa noção para movimentos quaisquer. O módulo do torque aqui, só para enfatizar, ele é tal que ele é igual ao módulo de R, módulo de F, vezes o seno do ângulo entre eles.
Esse ângulo θ aí é o menor ângulo entre o R e o F, quando a origem dos dois forem únicas. Então, ó, se eu pegar o meu F aqui, ó, opa, copiar, colar, tá aqui o meu F. Eu coloco os dois na mesma origem, então coloquei o F e o R na mesma origem. O ângulo é o menor ângulo entre eles, não é esse aqui não, ó. Não é esse, é o menor ângulo entre o R e o F quando os dois estiverem na mesma origem. Esse é o ângulo θ aqui entre eles, que é um análogo a eu estender aqui, né, e pegar o menor ângulo aqui também. Mas isso vale enfatizar. Então, o ângulo θ... Professor, Pois não. só para eu entender o desenho, a linha tracejada vermelha é um arco de circunferência? Esse aqui? É, toda a linha tracejada. Isso. Não, ela está simplesmente passando aqui, ó, no plano XZ e indo embora. Ó. Vai embora, vai lá para o infinito. Não é um arco, é uma linha, uma linha reta. É uma semi-reta no caso aqui. Entendi. Mas então esse R se modifica, porque se for uma. Não, ele está sempre apontando para cá. Quando a partícula está aqui, ele está apontando para cá também. Ó. Quando ela está aqui, ele está apontando para cá também. Sim ou não? Mais ou menos, o que eu estou com dúvida é o R, porque se for uma linha reta, Hum. o tamanho desse vetor R, ele não vai se alterar? Vai se alterar e o torque também vai ter uma dinâmica. Assim como a partícula tem uma dinâmica, o torque também vai aumentando. Quer dizer, vai depender, então, porque o que acontece? Ó, isso é importante, porque o R aumenta, mas você vê que o ângulo entre os dois vai diminuindo, tá vendo? Ó? É isso que a gente vai ver já já, tá vendo? Entendi. Então, isso aí pode contrabalancear um outro. Se a força for constante, você vai ver que esse torque aí vai ser constante também. Não vai ter nenhuma aceleração. Por quê? Porque por mais que o R aumenta, o ângulo, ó, diminui, tá vendo? Ó? E aí um vai compensar o outro. A gente já vai chegar lá já nisso aí. Bom, obrigado. Mas você entendeu a brincadeira? O R está aumentando, mas o ângulo tá mudando também. Se você olhar, na realidade, em termos do braço, você vai ver que o braço é constante e aí o torque vai ser constante também. A gente já vai chegar lá, já vai chegar já lá. O fato é, quando tem força, aí você tem uma variação, você tem uma aceleração associada a ele, né? Então você vai ter um torque e vai ter uma variação do momento angular. Mas se essa força tiver uma aceleração constante, esse torque vai ser um torque constante também. Beleza? Certinho, professor. Obrigado. Demorou. Então, aqui só enfatizando, o ângulo θ. Cadê? Me perdi aqui. Isso, o ângulo θ é o menor ângulo entre R e F quando a origem coincide. Então, esse é o meu ângulo θ. Bom, vamos dar uma... Como a gente já viu nos outros casos, você pode escrever isso em termos da força perpendicular, né? Então, novamente aqui e aqui. Então, se eu tenho a minha partícula aqui, tá aqui o meu R.
E vou pôr o meu F agora aqui, por exemplo. Está aqui o meu F. Está aqui o meu R. Aí eu venho aqui, estico aqui o meu F, o meu R. E eu posso escrever, então, ó, esse aqui é o meu ângulo θ. E agora eu escrevo F como duas componentes, não é isso? Posso escrever ele como uma parte que é radial aqui e uma outra componente aqui que é tangencial aqui, ó. Tá certo? Só estou decompondo F em duas partes. Um F que eu chamo de perpendicular a R e um F que eu chamo paralelo a R. Se você se atentar, o seu F é a soma de F perpendicular mais F paralelo, né? Se eu pegar esse vetor aqui e somar com esse vetor aqui, o resultado é esse vetor aqui. Bom, se aqui é θ, aqui é 90, aqui é 90 menos θ. Então, se aqui é 90 menos θ e aqui é 90, então aqui é θ também. Então, aqui é θ. De forma que aqui eu tiro que seno de θ é igual, ó, tá aqui o meu triângulo retângulo aqui, seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, F de t sobre F, módulo. O que implica, então, que o meu F tangente aqui é igual ao módulo de F seno de θ. Visto que o torque em módulo é igual ao módulo de R, módulo de F, seno de θ, isso aqui é, então, o meu F perpendicular. Ou seja, é o módulo de R, módulo de F, é perpendicular entre os dois. Tá certo? Então, isso aí é o meu torque. Eu também posso escrever em termos do vetor R. Então, eu vou pegar esse desenho, vou fazer o análogo e não vou decompor o F, né? Eu vou decompor o R agora, também posso fazer a mesma brincadeira. Então, eu vou pegar aqui, ó, o mesmo desenho, coisa que a gente já fez no passado. Copiar, colar. Então, aqui eu simplesmente troco de novo aqui, ó, vou pegar o meu F, aqui, e agora eu vou descrever o raio em termos das componentes perpendicular e paralelo a F. Então, eu vou pegar o F aqui, vou esticar ele aqui, ó. Então, eu consigo escrever o R agora, ó, como um vetor aqui, e um vetor aqui, olha só como isso aqui é interessante, ó. Esse aqui é o meu R paralelo e esse aqui é o meu R perpendicular. Certo? Só troquei o R por outras duas componentes. Presta atenção aí que isso aqui é importante. Ó, aqui é o meu ângulo θ. Então, aqui é o meu ângulo θ também, tá vendo? Ó? Aqui, não é isso? Ó? Se aqui é θ, aqui é θ também. Então, daqui eu tiro também que
o seno de θ é igual ao cateto oposto, que é o R perpendicular sobre o módulo de R. O que implica, então, que o meu R perpendicular é igual ao módulo de R seno de θ. Então, ó, o meu torque é igual ao quê? Ao R vetor F, cujo módulo, então, é igual ao módulo de R, módulo de F, seno de θ, que, por sua vez, é igual, então, ao módulo de F, módulo de R perpendicular. Por que esse resultado é interessante? Ó? Que vai na linha da sua pergunta, não sei quem falou. Ó. Enquanto esse objeto está se movimentando para cá com a força constante, ó, esse R aqui não muda. Ó. Tá vendo? Ó? Esse R aqui é constante, aqui é fácil de enxergar. Ó. Então, por mais que ele vai se afastando a partícula, e o R vai mudando aqui, ó, o ângulo vai mudando de tal maneira que essa grandeza aqui fica fácil de enxergar, ela é constante. Ó. Por quê? Porque o R perpendicular não muda, ó, à medida que ela está indo embora aqui. Ó. Tá vendo? Ela está indo embora aqui com uma força constante, o F é o mesmo, o R é o mesmo, e o torque é, então, o mesmo também. Independente do R, do módulo do R estar aumentando. Porque apesar do módulo de R estar aumentando, o seno de θ está diminuindo. E o R seno de θ é uma constante que é dado por R perpendicular. Então o torque não varia também, apesar de ela estar se movimentando. Beleza? Aí ficou claro, né? Sim? Ok? Então, ó, a extensão pode ser feita, é natural. Esse R aqui é chamado de braço de alavanca, não se esqueça. Esse R aqui é o meu braço de alavanca. Alavanca que está bem mal escrito. Alavanca. E o torque ele é constante, então se a minha força for constante atuando sobre o sistema. Alguma pergunta? Não? Vamos fazer um exemplo então, que é o exemplo 11.3, porque tem coisas interessantes que a gente precisa trazer. Então, tá aqui o livro. Ó, tem o teste também, ó. O vetor posição, eu vou fazer esse e vou fazer também o exemplo 11.3. O vetor R de uma partícula aponta no sentido positivo do eixo Z. Então, ó, sistema de coordenadas. Opa, tá péssimo. Sistema de coordenadas. Aqui, aqui e aqui. Y, X, Z. Então, o vetor posição R de uma partícula aponta no sentido positivo de Z. Então, está aqui o teu R. Certo. Se o torque com que a partícula é submetido é zero, aponta no sentido negativo de X e aponta no sentido negativo de Y, qual é a orientação da força responsável pelo torque? Então, ó, esse aqui de certa maneira é tranquilo. Ó. Você precisa se atentar ao produto vetorial. O produto vetorial é R vetor F. Se o torque é zero, necessariamente
os dois vetores R e F são paralelos, porque daí o seno do ângulo entre eles é 0, porque o ângulo entre eles é 0. Se eu pegar e colocar um vetor F aqui, ou mesmo aqui, o seno fica seno de 0 ou seno de 180, e isso faz com que o torque seja 0. Então, se o torque está submetido a 0, a orientação da força responsável pelo torque é ou Z ou menos Z. Agora, então, o meu R é na direção Z versor. Agora, se o torque aponta no sentido negativo de x, qual a direção da força? Então, você precisa saber do produto vetorial. O produto vetorial é isso aqui, ó, x, y, z, x, y, z. Então, produto vetorial de x com y dá z. Produto vetorial de y com z dá x. Produto vetorial de z com x dá y. Então, ó, se eu tenho menos x aqui, ó, se fosse yz, daria x. Agora, z com y dá menos x. Então, aqui é y versor positivo, porque yz dá x, logo zy dá menos x. Então, o produto vetorial de z com y é menos x. Então, para ele dar na direção menos x versor, o torque, a força tem que estar em y. Esse é o item B. E se ela tivesse no sentido negativo de y, o torque, então, ó, se eu tenho z aqui e eu quero que o torque seja no sentido negativo de y, então eu tenho o seguinte, ó, z com x dá y. Então, para dar menos y, tem que ser z com menos x. Porque z com x dá y, z com menos x dá menos y. Então, esse aqui é a minha força no item B. Essa aqui é a minha força no item C. E no item A, a força ela é paralela ao R. Porque quando ela é paralela, aí o produto vetorial é igual a 0. Beleza? Esse aí é então para entender os sentidos, né, desse torque. É o produto vetorial. Começa a se atentar no produto vetorial que ele vai te trazer as evidências aí que você precisa. Em relação ao exemplo 11.3. Professor, Sim. o senhor decompôs a força e o raio para a gente saber que eu não necessariamente vou precisar da força, mas do F1, e do raio que eu não vou precisar necessariamente do raio, mas do F1. Seria tipo isso? O que você está falando desse pedaço aqui? Você fala? Isso, o senhor decompôs para mostrar para a gente que não precisa do raio necessariamente, sim do F1, seria isso? Veja, o que eu quero dizer é que é completamente análogo. Você calcular isso aqui, é a mesma coisa, dá o mesmo resultado. É isso que eu quero dizer. Então, porque no fundo, tanto isso quanto isso é exatamente módulo de R, módulo de F vezes seno de θ. Essa que é a ideia. Então, você pode ou decompor a força nas componentes, uma paralela e a outra perpendicular ao raio, ou você pode decompor o raio como sendo uma componente paralela e a outra perpendicular à força. Então, tanto faz eu fazer essa decomposição ou essa decomposição. O torque sempre vai ser o mesmo. É a mesma expressão. Ó. Isso aqui é igual a isso,
assim como isso aqui é igual a isso. Logo, isso aqui é exatamente igual a isso aqui. Isso aqui também é igual a módulo de R, módulo de F tangencial. É a mesma coisa, é o mesmo número, é idêntico, não muda nada. Isso aqui é o torque também. Você fazer de um jeito ou fazer de outro, tanto faz como tanto fez. São análogos. Era isso a pergunta? Sim, era isso, professor. Valeu. Beleza. Em relação ao exemplo 11.3, é o seguinte, ó, não vou fazer em detalhes os números, mas é só para a gente entender as orientações dos vetores. Ó. Então, na figura 11A, que é essa figura aqui, opa, deixa eu pôr aqui que eu não pus ele ainda. Tá aqui. Na figura 11A, que é essa figura aqui, você tem 3 forças, todas de módulo 2 newton. Então, você tem uma força que aponta na direção menos x, você tem uma força que aponta na direção menos y, e você tem uma força que aponta na direção menos e. Menos x é F1, menos y é F3 e menos e é F2. Muito bem. A partícula ela está no plano XY. Eu estou vendo ela no plano XZ, para falar a verdade. Né? A partícula está no plano XZ. Ele confundiu aqui. A partícula está no plano XZ em um ponto A, dado por um vetor posição R, né? Está aqui o meu vetor R, tal que o R é igual a 3 metros e esse θ aqui é igual a 30 graus, certo? Aí, ó, ele fala o seguinte, a força F1 é paralela ao eixo X, a força F2 é paralela ao eixo Z e a força F3 é paralela ao eixo Y. Quais são os torques em relação à origem? Então, aqui, por que eu estou enfatizando esse exemplo? Porque vocês têm que tomar cuidado para determinar o ângulo entre o raio e a força. É mais nesse sentido. Por isso que eu estou pegando esse exemplo aí, para enfatizar isso, para não ter erro. Então, ó, o ângulo, por exemplo, entre R e F2 não é esse ângulo aqui, ó. Não é esse ângulo, tá certo? Porque o que eu tenho que fazer é esticar o R e aí vou pegar esse ângulo aqui, ó. Então eu vou até desenhar aqui, ó. Vamos pegar minhas anotações aqui, deixa eu ver. Tools, annotate, line. Tá aqui, ó. Ó. Eu tenho que pegar o meu R aqui, estender ele, tá certo? E o ângulo entre o F2 e o raio é esse ângulo aqui, ó. Esse dá 90 e mais um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Vai dar uma linha aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde é que eu pego uma linha qualquer. Tools, annotate, line, de novo, isso, ó. É esse ângulo entre esse cara aqui e esse cara aqui, ó. Esse é o ângulo entre F e R, e não esse ângulo aqui interno, ó, que é o que o cara fala. Ó, você pode pegar o F2, ó, e trazer aqui, ó. Então você vai ter o ângulo entre o raio e o F2 como sendo esse ângulo maior aqui. Quer ver, ó? Vamos ver aqui na figura aqui, ó. Ó, aqui, ó, exatamente, tá vendo, ó? Ele pegou e trouxe o F2 aqui, ó, na origem e viu o ângulo entre eles, ó. Então você tinha o ângulo θ e mais os 90 graus aqui, porque o F2 ele aponta aqui para baixo, tá certo? Então dá um ângulo, como eu disse, é maior do que 90 graus, é 90 mais os 30, que é exatamente o 30 que tinha aqui. Então é para isso que eu estou enfatizando esse exercício. Ó, o F3 e o raio. Qual que é o ângulo entre o F3 e o raio?
também tenho que esticar esse cara aqui, ou eu venho e coloco o F3 aqui na origem, ó, acho que é o jeito mais fácil de você enxergar. Cadê o F3 aqui? Ó, o F3 aqui, aqui ele pôs a ponta, tá vendo? Aqui está apontando para dentro, ó, ele pôs num outro plano. Deixa eu ver se tem algum... Não tem, ele só tem esse mesmo, ó. Então tá aqui, ó, o F3 apontando lá para dentro, tá certo? Aqui para dentro, ó. E o R1 aqui apontando aqui, ó, no plano ZX. Então, se o R está no plano ZX e o F3 está no Y, o ângulo entre o F3 e o R é um ângulo de 90 graus, tá certo? O ângulo F3 e o R, ó, um está no plano, independente de ele estiver aqui no plano aqui, ó, o meu F3 está aqui, ó, o vetor está aqui, o vetor pode estar em qualquer lugar no plano. Se o meu vetor F3 é perpendicular a esse plano, então o ângulo entre o R3, entre o R e o F3 é um ângulo de 90 graus. Tá certo? E a mesma coisa eu faço com o F1 agora. O F1 está no plano XZ, então eu trago ele aqui para a origem aqui, ó, e vejo qual é o menor ângulo entre eles. Ó. Então meu F1, cadê o... Ó, o F1 está aqui, ó. O F1 está aqui e o R está aqui. Tá certo? Os dois estão no plano ZX, ó. Então tem um 90 graus aqui, porque o outro está apontando... Vamos desenhar aqui de novo. Annotate, line. Aqui, ó. Isso, ó. Aqui tá o meu F1, ó. Se eu trouxer aqui na origem, aqui, ó. Tá vendo? Tá seguindo essa linha aqui, ó. Então, tá aqui o meu F1, esse cara tá no plano. Então, tem 90 graus daqui até aqui, e mais esse ângulo aqui, ó, que é 90 menos θ. Tá certo? Então, o meu F1 aqui, ó, ele tem exatamente, ó, 90 e mais o 90 menos θ aqui, ó, que é 60. Ou seja, dá um ângulo de 150. Então, só trouxe esse exemplo para a gente enfatizar isso aí, e tomar um certo cuidado com entre esses ângulos, entre o raio e a força. Porque acredite, é muito comum você chegar e pôr aqui o ângulo aqui, ó, entre o R e o F. Mas não é isso, é estender o R e ver o ângulo entre eles. Ou fazer como o livro faz, né, pegar o F, trazer na origem e pegar o menor ângulo entre os dois, com os dois vetores situados na origem. Tá certo? Aí o exemplo vocês fazem depois aí com cuidado e tal, mas é importante ter isso em mente. Beleza? Então, esse aí é o conceito do torque agora estendido, tá certo? A gente estende então a definição dele agora para o movimento de translação também. Se atente aqui, ó, essa figura aqui é importante, de que se a força é constante, então o módulo do torque é constante, porque você tem o R fixo, você tem o F fixo, o R é o R perpendicular, o R perpendicular é constante, a minha força é uma força constante. Essa força é perpendicular ao R, perpendicular aqui, né, como o próprio nome diz. Então, o torque vai ser esse vetor aqui, vezes esse vetor aqui. O que implica, então, que independente da posição que ele está para cá, o produto desse F com esse R é um número constante. Então, aí surge a pergunta, mas que estranho, porque o R está aumentando. É verdade, à medida que o R vai aumentando, o φ vai diminuindo, então o produto módulo de R, módulo de F, vezes o seno do φ, acaba ainda ficando constante. Beleza? Então, isso aí é a seção
11,6. Agora a gente avança com a definição do momento angular, que é a seção, então, 11,7. Então, 11,7 momento angular. Bom, como a gente viu no curso de Física 1, o momento linear P, ele tinha uma lei de conservação que era extremamente poderosa para a gente poder estudar a dinâmica de alguns casos. Então, se você se lembrar, a gente tinha uma definição de momento linear, que é a massa vezes a velocidade, e você tinha uma lei de conservação associada a ele, onde o P inicial é igual ao P final, se não houver forças externas atuando no sistema. Isso aqui é extremamente importante, né? E a gente usou isso para estudar a dinâmica, por exemplo, dos choques, porque essa grandeza ela se conserva mesmo quando a energia não se conserva. Então tinha casos que a gente fazia uso da lei da conservação do momento para poder deduzir alguns resultados, porque nesses resultados a energia, né, nesses exercícios que a gente fazia, a energia não se conservava. Por exemplo, quando a gente estuda choques, você tem dois tipos de choques, que são chamados choques elásticos e os choques inelásticos. Os choques elásticos, eles obedecem à conservação de energia. Então, a energia cinética inicial é igual à energia cinética final. Nos choques inelásticos, já nesse caso, a energia não se conservava. Você tinha uma certa dissipação de energia ali. E para resolver esses casos, a gente fazia uso da conservação do momento. Porque mesmo que a energia não se conservasse, o momento linear ele se conservava. Então você podia fazer uso dessa conservação do momento para estudar a dinâmica desses corpos. Então, em choques inelásticos, a gente fazia uso da conservação do momento para poder calcular as dinâmicas. Nessa sessão agora, a gente vai apresentar aqui uma grandeza análoga ao momento linear. E essa grandeza, como a gente vai ver, ela também se mostra extremamente útil para estudar os movimentos de rotações e mesmo os movimentos de translação. Como a gente associou agora o torque ao movimento de translação, a gente vai poder também associar o momento angular ao movimento de translação. Então, essa grandeza, que é análoga ao momento linear, é o que a gente chama de momento angular. Então, vamos voltar aqui para o nosso sisteminha. Então, eu tenho aqui um sistema de coordenadas. E eu tenho aqui, então, uma partícula de massa m que está aí com um certo momento linear. Então, ele tem aqui associado a ele aqui um P que é igual a mv. Tá aí. Uma partícula A de massa m com um movimento linear P passando aí no plano, por exemplo, XY. Professor, ali no desenho você botou dois eixos Y. Opa, obrigado.
Muito bem. O momento angular dessa partícula em relação à origem, então eu vou pegar aqui em relação à minha origem, vou definir uma posição R. O momento angular é uma grandeza vetorial que é definida, é uma invenção, é definida como sendo um L, que é igual a um R vetor P. Ou que também pode ser escrito como R vetor MV. Que se você quiser colocar o escalar aqui em evidência, você pode, porque a massa é um escalar, né? Tipo 3, 5, 7. Isso aqui é M, R, vetor V. Isso aqui é minha definição de momento angular. Bom, como é fácil de notar, quando a partícula ela se move em relação a esse ponto O aqui, na direção aí do momento linear, o vetor R ele começa a girar em torno desse O, né? Então, como a gente já fez no caso passado, a partícula está se movimentando. Então, num tempo mais para frente, ela veio parar aqui, ó. Se você se atentar, esse R agora, ele teve aqui, então, um deslocamento aqui, ó. Ele está rodando aqui, ó, à medida que a minha partícula está se movimentando. Então, isso aqui é no tempo 0, esse aqui é no tempo 1. Então, você vê aí um movimento de rotação, né, desse eixo R, do vetor posição R, girando em torno desse meu eixo O. Aqui eu estou pegando o eixo O por uma questão de escolha, tá? Mas eu posso definir o torque, posso definir o momento angular em relação a qualquer ponto. Então, fixou um ponto, eu vou lá e calculo o meu momento angular, calculo o meu momento linear em relação àquele ponto em especial. Veja que esse vetor R, ele começa a rodar em torno do meu ponto O aí, mesmo se a partícula não estiver girando em torno do O, tá certo? Então, mesmo no movimento de translação, esse vetor R ele vai se movimentando. Então, o movimento em si da partícula já propicia aí esse giro do vetor R em torno do eixo O. Isso, então, faz com que nós possamos definir aí um vetor que é chamado de momento angular, cuja unidade, né, se você se atentar aqui, qual é a unidade do L? O L ele tem aqui metros, aqui ele tem quilogramas e metros por segundo. Então, a unidade dele aqui é o quilogramas metros quadrados por segundo. No sistema internacional, essa é a minha unidade, que equivale, se você pensar em energia, ó, energia, o que é energia? Energia é força vezes o deslocamento. Agora, a força é o quê? É massa vezes aceleração, que é quilogramas metros por segundo ao quadrado. Isso é força, vezes o deslocamento, outro metro aqui. Então, a energia que é em joule é o quê? É quilogramas metro quadrado por segundo quadrado. Ou seja, o meu momento angular ele pode ser escrito também como joule vezes segundo. Se eu pegar joule vezes segundo, é equivalente a pegar e multiplicar por segundo aqui. Esse quadrado vai embora com esse S aqui, fica quilogramas metros quadrados por segundo, que é exatamente o que eu tenho aqui.
Então, joule vezes segundo também me define aí a unidade do meu momento angular. Então, a unidade é o quilograma metros quadrados segundo ou joule segundo aí para o meu momento angular como um todo. De forma análoga com o que a gente faz para o torque, a orientação do momento angular, ele também é um vetor perpendicular agora, né, ao R e ao P. Então, dado que pela definição ele é dado por um produto vetorial, o L ele é perpendicular ao R e é perpendicular ao P também. Sendo que se o R gira em torno do O no sentido anti-horário, esse momento angular é positivo. Se ele estiver rodando no sentido horário, o momento angular é negativo. No fundo, ele obedece a regra da mão direita. É porque a regra da mão direita foi para, né, descrever a relação do produto vetorial, né? Então, o produto vetorial, se é dado por um produto vetorial, já obedece a regra da mão direita. Ô, professor, Sim. ali quando o senhor está definindo o L ali em cima, na expressão em azul ali, por que o senhor pôs o L em intenso e não é em T? Porque esse cara aqui, ó, vamos olhar para esse cara aqui, ó. Copiar. Vou colocar ele aqui, ó. Essa grandeza aqui, ó. Vamos supor que o R seja isso aqui, ó. 3x versor mais 5y versor. Um vetor aí, sei lá. E o meu V, ele é igual a 7x versor mais 8y versor. Pode pôr mais z aqui também. Vamos pôr aqui mais 3z versor. Então, isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui vai me dar, ó, 3x versor mais 5y versor. Produto vetorial com 10 kg. 7x versor mais 8y versor mais 3z versor. Esse cara aqui é um escalar, ó. Esse cara é um escalar. Então, eu posso pegar esse escalar e transportar para onde eu quiser. Se eu tiver isso aqui, ó, A vetor, um escalar U vezes um B vetor, isso aqui é equivalente a você fazer U A vetor vetorial B vetor. É a mesma coisa. Ou eu posso fazer o produto vetorial primeiro, ó. Eu posso pegar esse cara aqui, ó, jogar ele para cá, ó. Não tem problema nenhum. E aí eu venho aqui e faço primeiro o produto vetorial aqui, ó. Então ele comuta. É um produto, né, de vetores. Então é o escalar ali. Eu posso colocar onde. Por ser um escalar, eu posso, e a gente está fazendo produto vetor, eu posso mudar eles. E é isso, então. Por ser um produto escalar, você pode jogar ele para onde você quiser. Ele comuta igual como se fosse isso aqui, ó. A vezes B vezes C. É um escalar, não é? Então eu posso fazer o B vezes C e depois fazer com A, ou eu posso fazer o V vezes o C vezes A e depois fazer com B, ou eu posso fazer AB e depois multiplicar C. É a mesma ideia do produto ali, pelo fato de ser um escalar. Valeu, professor. Entendeu? Ficou claro? Agora eu estou entendendo. Valeu. Então aqui por isso que eu consigo pegar e jogar, porque é um escalar, né? Então aqui, ó, como ele é um escalar, eu pego ele aqui e ponho ele em evidência aqui. Não tem problema nenhum. Ele multiplica todos os elementos do vetor, todas as componentes, a x, y e z. Então eu ponho em evidência.
Bom, o momento angular ele obedece à regra da mão direita. E da mesma maneira, né, pelo fato de ser um produto escalar, o módulo de L é igual ao módulo de R, módulo de P, seno do ângulo entre eles. Onde esse ângulo aí também é o menor ângulo entre o R e o P, quando os dois vetores têm a origem em comum, né? Então, se eu pegar aqui o meu P e transportar ele para cá, esse aqui é o ângulo θ, que é equivalente a eu alongar ele aqui e pegar esse ângulo aqui. Esse é o ângulo entre o R e o P. É esse ângulo aqui. Não vai se confundir pegar esse ângulo aqui. Se você tiver em dúvida, o que você faz? Você pega o vetor P, traz na mesma origem do R e pega o menor ângulo entre eles. Esse é o ângulo entre o R e o P. Então aqui a gente pode fazer o mesmo procedimento que a gente já fez, que é ou descrever o P como sendo um vetor perpendicular e um vetor paralelo a R. Então aqui está o meu P perpendicular. Ou eu posso fazer o contrário, né? Que é pegar então e pegar o R, vamos trocar de cor aqui, e colocar ele como uma componente paralela e outra perpendicular. Então, no meu caso aqui, ficaria a componente paralela do R. Ixi, isso aqui ficou ruim. Aqui, ó. Esse aqui seria o R paralelo ao P. E esse aqui seria o meu R perpendicular ao P. Ou eu decomponho o vetor R, ou eu decomponho o vetor P. Aqui, basicamente, o que eu estou fazendo é trocar o R por R perpendicular mais R paralelo, ou eu posso trocar o P por P perpendicular mais o P paralelo. Tanto faz, como tanto fez. Nos dois casos, eu tenho, então, ou L em módulo, escrito como R P perpendicular, ou o L como sendo R perpendicular P. Isso aqui é igual, né? Se eu pegar esse cara aqui, ele é exatamente igual a isso aqui. Não muda nada. Igual a gente fez com o torque. Onde o P aqui perpendicular é a componente perpendicular do P em relação a R, né? Então, esse P aqui, ó, que é o meu P perpendicular, ele é perpendicular a R. Ou esse R perpendicular aqui é que é perpendicular ao meu P. Tanto faz trabalhar com um com o outro. Isso porque o seno de θ, né? Pois, né? Só enfatizando, pois o seno de θ, ele pode ser escrito como R perpendicular sobre módulo de R, que por sua vez é igual a P perpendicular sobre módulo de P. Então, eu consigo escrever o seno de θ das duas maneiras, né? Ou como sendo R seno de θ, ou como sendo P seno de θ. E aí, então, eu ponho P perpendicular ou R perpendicular na minha expressão. Aqui também, eu posso trocar o momento por mv. Então, aqui posso escrever também R perpendicular vezes a massa, vezes o módulo da velocidade. Simplesmente trocando o P por mv. Esse R perpendicular acaba sendo a menor distância, né? A menor distância entre o R e o P original aqui.
Se você estender o P, ó, pega o P e estende. A menor distância entre o O e essa linha aqui, entre a extensão do P, é o R perpendicular. A menor distância entre a expansão, aqui a extensão do P, e o ponto onde eu estou querendo calcular o momento. Isso me dá o meu R perpendicular. Vale frisar também que, assim como o torque, né, o momento angular ele tem significado apenas em relação a um ponto dado. Então, não tenho que dar um... No caso aqui, eu tenho usado a origem. Não precisava ser a origem, pode ser qualquer outro ponto. Mas ele só faz sentido se a gente definir ele em relação a algum ponto dado. E, enfatizando também, o L é sempre perpendicular ao R e ao P. Olhou produto vetorial, velho, já se atente. É um vetor perpendicular aos dois. O torque ele é sempre perpendicular ao R e ao F. O momento angular ele é sempre perpendicular ao R e ao P. Porque são frutos aí de uma definição que envolve um produto vetorial. Como a gente vai ver também na próxima sessão, o momento angular é uma grandeza de suma importância aí, na física, porque ela resulta numa lei de conservação análoga à conservação do momento linear. Então, assim como o momento linear P ele se conserva se não existir forças externas atuando sobre o sistema, o que a gente vai ver é que o momento angular ele também se conserva se não existirem torques atuando sobre o sistema. Se você não tiver um torque externo atuando sobre o sistema, o momento angular ele é constante. Vamos fazer o teste 4. Está aqui. Então, o teste 4 diz o seguinte. Na parte A da figura, que é essa figura aqui, as partículas 1 e 2 giram em torno do ponto O, em sentidos opostos e de circunferência de raio 4 metros, essa aqui tem 4 e essa aqui tem 2 metros. Na parte B, as partículas 3 e 4 se movem na mesma direção em linha reta. Então, o 3 está indo para cá e o 4 está indo para lá. A distância perpendicular de R é de 4 e 2 metros do ponto O. Então, a mesma distância eles estão mantendo aqui do ponto O. Esse cara aqui tem uma distância de 2 e esse aqui tem uma distância de 4. Muito bem. A partícula 5 se afasta de O ao longo de uma linha reta que passa pelo O. Certo. A. Ordene as partículas de acordo com o módulo de seus momentos angulares em relação a O, em ordem decrescente. Tá. Em relação a esse O aqui, em relação a esse O aqui. Muito bem. Aqui é fácil, ó. Nesse caso aqui, você tem o braço vezes a velocidade. O ângulo entre o O e o 1 é 90 graus. Logo, aqui basicamente o que a gente vai ter é a massa vezes a velocidade vezes o raio. Aqui também, a massa, velocidade vezes o raio. No 5, o R e o P têm a mesma direção, né? Se você olhar o R aqui, vamos pegar aqui uma linha aqui, cadê minha linha? Tá aqui, ó. O R, ele aponta aqui, cadê? Oh, shit. Aqui, pronto. Ó, o meu R aponta aqui, ó.
né? Então, aqui minha setinha aqui, o R e o P são paralelos, logo o torque é 0. Agora, o 4 e o 3 é que vocês podem ficar um pouco em dúvidas, porque você pode pegar o raio aqui ou o raio aqui. Só que você pode se atentar a essa expressão aqui, ó. Essa aqui, ó. Porque o raio perpendicular aqui, que faz o braço, ó, nesse caso, é essa distância aqui, ó. Então, esse 4 aqui, ele tem o mesmo módulo do que o 2. Porque o braço ainda é o mesmo e a velocidade é a mesma. E o 3 ali, ó, ele tem o mesmo módulo que o 1. Porque o braço, que é o R perpendicular aqui, nessa expressão aqui, é o mesmo que aqui. Então, o 3 e o 1 têm o mesmo módulo e são os maiores de todos. O 2 e o 4 têm o mesmo módulo, mas é menor que o 3 e o 1 porque o raio é diferente. E o 5 tem módulo igual a 0, porque o R aqui, ó, ele é paralelo ao P. Então, se ele é paralelo, logo isso aqui me dá um ângulo 0 e o seno de 0 é 0. No item B, pois não. O 2 não seria menor que o 4 por ele estar no sentido horário? Não, mas aí ele está falando em módulo. Ah, tá. É tudo em módulo, né? Então, ordene de acordo com os módulos de seus momentos angulares. Beleza. Aí ele pergunta, quais das partículas possuem um momento angular negativo? Muito bem, aí ó, negativo. O 4 ó, faz com que o R ó, rode no sentido anti-horário, então é positivo 4. Esse aqui é 0. Ó. Esse aqui, à medida que ele vai passando, ó, o R está fazendo um movimento no sentido horário. Então o 3 ó, é um negativo. Ó. Tá vendo? O R está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Está se movimentando no sentido horário. Então o 3 é negativo. De forma análoga, aqui, ó, esse aqui está rodando no sentido anti-horário do 1, positivo, porém o 2 no sentido horário negativo. Então o negativo aqui é o 2 e o 3. Esses são os dois sisteminhas aí aonde o momento angular é negativo. Beleza? Em relação ao exemplo aqui 11.4, ó, só para a gente concluir, ele mostra o seguinte, deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. A figura 11.13, que é a figura ao lado aqui, mostra uma vista superior de duas partículas que se movem com velocidade constante ao longo das trajetórias horizontais. A partícula 1 com um momento de módulo P1 igual a 5 kg metros por segundo, tem uma posição R1. Então aqui ó, tá P1 e R1. P1 e R1. E passará a 2 metros do ponto O. Ó, então ele já fala que essa distância aqui, ó, que esse braço aqui é 2 metros. Então, quando ele dá essa distância aqui, que ele fala que vai passar 2 metros do ponto O, que é a menor distância entre o prolongamento do P e o O, isso aqui já me dá o R perpendicular. Então, daqui eu já sei que o momento angular nada mais é do que P1 vezes essa distância aqui. Esse é o momento angular dessa partícula aqui, que está com o momento constante. A partícula 2, com o momento de módulo P2 igual a 2 kg, tem a posição R2 e passará a 4 metros do ponto. Então, ela fala aqui ó, que ela está a 4 metros do ponto.
Então, com isso aqui em mãos, você já sabe quem é o R perpendicular, sabe quem é o P, e aí fica fácil calcular. Ele quer quais os módulos e a orientação do momento angular em relação ao ponto O. Então, em relação ao ponto O, ele é sempre perpendicular a P e R, ou seja, ou ele está apontando para fora, ou ele está apontando para dentro da folha de papel. Tá certo? Não tem como, porque ele tem que ser perpendicular a esse plano aqui. Então, se ele está rodando aqui, ó, no sentido horário aqui, esse cara aqui, ó, ele está fazendo ele rodar no sentido horário, ele está no sentido negativo aqui, o L2. E esse aqui está no sentido positivo, porque está fazendo se rodar no sentido anti-horário. O momento angular total é a soma dos dois momentos angulares. Então, ó, o L1 é o R perpendicular vezes o P1, que deu 10. O L1 é positivo. Se é positivo, ele aponta para fora, ó, pensa aqui, ó, na regra da mão direita, tá minha folha aqui, tá o plano, ó, então ele aponta para fora da folha, para fora do papel, o L1. O L2, ele é negativo, porque ele está fazendo esse objeto aqui, ó, esse R2 rodar no sentido horário, ó, tá vendo? À medida que ele vai subindo aqui, o R2 vai rodando no sentido horário. Então, é negativo. E o módulo vale 8. Então, você tem um negativo aqui de módulo 8 e tem um positivo de módulo 10. Então, a soma dos dois dá um positivo de módulo 2, ó. 2. E é positivo. Se é positivo, ele aponta para fora do papel. Porque a regra da mão direita, põe sua mão em cima da mesa, o dedão ali, ó, aponta para fora do papel, não é isso? Então, no sentido anti-horário, para fora do meu papel. Beleza? Então, isso conclui o dia de hoje, avançando na sessão 11.6 e 11.7. A semana que vem a gente conclui o capítulo 11 como um todo, e aí a gente parte para o livro 2, então, onde a gente começa a estudar a parte de, se eu não me engano, inicialmente a parte de fluidos, então, para a gente começar a brincadeira. Fechou? Então é isso, agradeço a atenção de todos aí, um bom final de semana, um bom dia para vocês e até semana que vem, quinta-feira. Quem está no canal ainda aí, não esquece de inscrever, não esquece de deixar seus comentários. Quem não está no canal, vai lá no canal lá agora e dá o like lá também, para a gente poder fazer isso chegar ao maior número de pessoas possível. Um abraço e até semana que vem, então. Valeu. Oi, professor, até mais. Valeu, professor. Muito obrigado.